Olá, meu nome é José Paludo, eu sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Paraná e eu estou aqui hoje para falar dos textos de Platão, na verdade dos trechos de 2 livros de Platão que estão na coletânea de textos filosóficos que serão cobrados no vestibular da Universidade Federal do Paraná, na parte de filosofia, né? Bom, quais são esses trechos, né? Quais são esses livros, os trechos de quais livros? O primeiro trecho é o trecho do diálogo Hippias Maior, onde Sócrates conversa com o sofista Hippias de Élade, cidade de Élade, sobre o belo. E o segundo trecho é do livro 10 da República, o último livro da República, onde Sócrates conversa com Glauco de Manto, e eles estão conversando ali sobre o valor da poesia, principalmente, né? Mas é o valor da arte em geral. Então, esses 2 trechos foram selecionados porque eles seriam a teoria estética de Platão, por assim dizer, né? Então, a estética, hoje em dia, quando a gente pensa em estética, a gente pensa em teoria do belo, teoria da arte, né? Esses 2, o estudo ou investigação ou indagação sobre a beleza, o que é o belo, e também o estudo, investigação e teorias sobre a arte, a obra de arte em geral. Na verdade, a palavra estética nunca foi utilizada pelos gregos. Ela foi utilizada na modernidade, a primeira vez, se eu não me engano, foi no século XVIII. Mas essa palavra existia, faz sentido essa palavra na Grécia Antiga, no contexto de Platão, só que ela significa ali, na verdade, sensibilidade. Então, a estética é tudo aquilo que tem a ver com os sentidos. Então, os sentidos, audição, visão e esse tipo de coisa, né? Foi posteriormente apenas que esse nome foi empregado para designar teoria da arte e teoria do belo. Bom, então vamos tratar agora mais diretamente do texto do Hippias Maior. Então, lembrando que esse texto, esse trecho, ele é selecionado do diálogo. Então, ele não é o diálogo todo, ele tem uma porção anterior ao trecho que foi cortada e a maior parte do diálogo posterior ao trecho que também foi cortada. O trecho ele é muito curto, ele é muito sucinto e, na verdade, o contexto do diálogo não faz tanta diferença para a gente entender aquela passagem específica e o porquê que ela foi selecionada, lembrando que é por causa que ali está formulada a pergunta estética fundamental, por assim dizer, tratando nesses termos, que é a pergunta sobre o belo, sobre o que é belo, o que é a beleza, sobre o sentido do belo. Bom, mas então como é que o trecho começa? O trecho começa com Hippias falando que ele sai por aí, ele sai pelas cidades gregas falando sobre várias coisas, dando discursos, né? Falando em público ou também em particular quando é pago. É assim que o sofista ele ganhava a vida, né? Ele ia de cidade em cidade cobrando pelos seus serviços, né? Então ele tá falando ali para Sócrates que ele fez um discurso e ele se gaba muito, que o discurso é muito belo, é muito bom de se ouvir, e ele fala uma coisinha que chama a atenção de Sócrates, uma coisinha muito, muito simples que chama a atenção de Sócrates, que ele fala aos espartanos a respeito das belas ocupações a que os moços devem aplicar-se. Depois que o Hippias fala isso, ele tenta levar o assunto para uma direção
Mas o Sócrates, ele para ele e fala o seguinte: ó Hippias, você está falando aí sobre coisas belas e coisas feias. No caso, sobre belas ocupações de jovens. Belas ocupações num sentido muito geral, e a gente pode entender aqui como atividades, coisas belas e boas que um jovem deve fazer. Enfim, isso não é central para o argumento. O que importa é que Hippias está dizendo que tal coisa é bela. E isso faz Sócrates lembrar de uma ocasião que aconteceu com ele há muito tempo. Então ele narra que teve uma vez que ele próprio estava fazendo um discurso sobre coisas belas e coisas feias. E um sábio havia o parado e perguntado: Sócrates, você está aí falando sobre coisas belas e coisas feias, como se soubesse muito sobre isso. Então o velho sábio perguntou a Sócrates: como que você reconhece o belo como belo? O que permite que você reconheça o belo como belo? Sócrates ficou muito encabulado com aquilo, porque ele não soube dar uma resposta satisfatória ao velho sábio, e ele saiu dali pensando: um dia eu vou encontrar um sábio que saiba me dizer o que é o belo e o que é o feio, e aí eu nunca mais vou me encontrar nessa situação de não ser capaz de dizer o que é o belo. Então o que ele está querendo dizer aí é que ele quer buscar o que é o belo, o que é a beleza. Certo? Então ele propõe ao Hippias o seguinte, ele faz uma proposta. Olha, Hippias, você é uma pessoa que parece ser muito sábia a respeito disso, então eu posso te perguntar, posso te questionar da mesma forma que o velho te questionaria? E o Hippias, ele muito convencido, ele diz que claro, e que a partir daquele momento o Sócrates nunca mais teria problemas para tratar dessas questões. Vamos ver então como que o Sócrates diz que o velho diria se estivesse no lugar dele. Então, vamos ler o trecho. Forasteiro de Élide, não é pela justiça que os justos são justos? Responde, Hippias, como se fosse ele que te interrogasse. E o Hippias diz: diria que é pela justiça. Então, a justiça é algo real? Hippias, perfeitamente. Então, o que está sendo dito aqui? Ele está querendo saber se é através da justiça que os justos são justos. Esse argumento vai ser um argumento por analogia. Porque ele vai querer dizer a mesma coisa a respeito do belo. Então ele pergunta outras coisas. Ele pergunta: é pelo bem que as coisas boas são boas? E também ele pergunta se não é pelo belo que as coisas belas são belas. E o Hippias, ele concorda e diz que é isso mesmo. Mas, bem, o que essa pergunta ela quer dizer? Ela quer dizer que o belo é uma coisa. O belo existe. Ele é real. O belo é. Entende? Então, ele faz a mesma coisa a respeito da justiça para dizer: a justiça existe. A justiça é real. Como ele diz, então, a justiça é algo real? Ele pergunta para o Hippias, e o Hippias responde: perfeitamente. Então, ele tá fazendo esse argumento: é pela justiça que os justos são justos? Sim. É pelo bem que as coisas boas são boas? Sim. Então, é pelo belo que as coisas belas são belas? Então ele diz sim. Mas o que isso quer dizer? Que você tem uma coisa geral, que ele não está dizendo aqui, mas provavelmente é isso, que é a ideia de justiça, que é única, e você tem a multiplicidade de coisas justas, e todas essas múltiplas coisas justas, elas são justas por meio dessa uma coisa, que é a ideia de justiça. E, para o raciocínio por analogia,
você tem uma coisa que é o belo, a beleza, e que é a ideia de beleza, e várias coisas belas, e é por meio da ideia de beleza que essas várias coisas belas são belas. Então, a beleza, ela existe. O belo é real. E o Sócrates pergunta para o Hippias, então, ora, Hippias, me responde, o que é o belo? O que é a beleza? O que é esse belo que existe, que você confirma que existe? Vamos ler o trecho. Então, explica-me, forasteiro, voltaria a falar o velho sábio. Que é esse belo? Como assim, Sócrates? O autor dessa pergunta deseja saber o que é belo? Penso que não, Hippias. Porém, o que seja o belo. E em que consiste a diferença? Achas que não há diferença? Nenhuma. É certeza saberes melhor. Mas presta atenção, amigo. Ele não te perguntou o que é belo, porém, o que é o belo. Bom, essa é uma distinção fundamental, a distinção entre o que é belo e o que é o belo. Essa primeira pergunta, o que é belo, está perguntando por alguma coisa bela. Se eu chego para você e pergunto o que é belo, você pode me dar um exemplo de uma coisa bela. O céu é belo. O mar é belo. Mas, se eu pergunto por outro lado o que é o belo, eu estou perguntando por o que faz com que as múltiplas coisas belas sejam belas. O belo é o que torna tudo que é belo, belo. Então, por isso que surge a surpresa quando o Hippias responde uma moça bonita. Né? A essa pergunta, o sofista Hippias responde uma moça bonita. Ele basicamente está ignorando essa diferença. Né? O Sócrates, ele diz, é certeza saberes melhor. Ele está querendo dizer, você deve saber, você é o sábio, eu estou te perguntando, então você deve saber se há essa diferença ou não. Então, aqui está a pergunta estética fundamental. A pergunta, porque o quê? Então, estética, porque trata do belo, e fundamental, porque é a primeira pergunta, é a pergunta basilar, a pergunta que serve de fundamento a toda discussão sobre estética, que é o que é belo. Se a estética tem como assunto o belo, a sua pergunta fundamental é a pergunta que busca o sentido do belo. Por isso a pergunta estética fundamental. E a resposta do Hippias, ela confunde essa pergunta, ela não entende essa pergunta. Em sequência, ele diz, se existe o belo em si, todas as coisas denominadas belas serão belas por esse fato? Eu, de meu lado, diria que uma bela jovem é bela por efeito do que deixa belas todas as coisas. Então, o que ele está querendo dizer? A gente concordou que é pelo belo que todas as coisas são belas. Mas é difícil de você pensar que todas as coisas são belas por causa de uma moça bela. Entendeu? É difícil você pensar que uma moça bela é a ideia do belo. Na verdade, uma moça bela é uma coisa bela dentre outras tantas coisas belas. Não é uma moça bela que faz de tudo que é resto algo belo. Não é uma moça bela que torna bela uma montanha ou o mar. Não é uma moça bela que torna o céu, as aves belas. Não é uma moça bela que torna belo um menino belo. Certo? Na verdade, faz muito mais sentido que a moça bela seja uma coisa entre outras várias coisas belas e que o belo seja o que faz de tudo isso belo. É por meio do belo que tudo isso, inclusive uma moça bela, é bela. Bom, sobre o Hippias, é mais ou menos isso mesmo. O trecho ele é bem curto e ele mostra essa confusão do Hippias a respeito da conversa com Sócrates sobre o que é belo. Bom, agora a gente pode falar sobre o livro 10 da República, que é um trecho um pouco mais longo
e a argumentação é mais complexa. O diálogo Hippias, esse trecho é um trecho muito simples e muito curto, né? Então, o começo do trecho define o tema do trecho todo, que é Sócrates está dizendo que uma das coisas fundamentais no estabelecimento da cidade ideal foi a crítica à poesia mimética. Então vamos entender essa frase inicial, né? Primeiro é preciso contextualizar, né? Dizer que A República é um livro com 10 livros, né? Então o livro 10 é o último livro, e ele está se referindo aqui ao que aconteceu no livro 2 e 3, onde foi feita a relação entre a cidade e a alma, né? E eles fundaram a cidade ideal, a cidade completamente justa. Então ele está fazendo referência ao próprio livro, onde anteriormente Sócrates, com Glaucon e Adimanto, por meio do discurso, por meio da conversa, estabeleceram a cidade ideal. E ali eles disseram, eles fizeram uma crítica à poesia mimética. A poesia que copia, que imita, né? Então vamos ler o trecho aqui do livro 10. O que me parece é que todas essas composições corrompem o claro entendimento dos ouvintes, a menos que estes disponham do antídoto adequado, o conhecimento de sua verdadeira natureza. Bom, vamos entender aqui. Então, o que vai se seguir agora é uma crítica à poesia mimética que corrompe o claro entendimento dos ouvintes, né? Então a gente vai precisar compreender qual que é o problema, qual que é a crítica à poesia mimética. Mas um ponto que vale ressaltar nessa passagem ainda é que ele diz que vai acontecer isso a menos que os ouvintes estejam a menos que eles disponham do antídoto adequado, que é o conhecimento de sua verdadeira natureza. Então, o que ele está querendo dizer é que, para a população em geral, a poesia mimética é um perigo. E, se você tiver o conhecimento do que a poesia está falando, o conhecimento verdadeiro que a poesia está falando, você consegue identificar o problema com ela, certo? Mas no primeiro momento é preciso que a gente diga o que é mímese. Bom, mímese é cópia, imitação. Por agora isso basta, mas a gente vai aprofundar aqui no diálogo o que isso significa, certo? Bom, o problema central da mímese vai ser da realidade, do nível de ser da mímese. Mas isso a gente vai compreendendo aos poucos. Então, para falar da mímese, o Sócrates ele propõe um raciocínio, que vai ser um raciocínio meio longo, que todo o interesse do raciocínio vai ser justamente falar sobre a realidade, sobre o ser da mímese, da imitação, da cópia. Vamos ler o texto. Sócrates pede para que a gente imagine o seguinte: imagine o caso de você tomar de um espelho e o levares contigo por toda parte. Num abrir e fechar de olhos farás o sol e tudo o que há no céu. Num segundo, a terra. Rapidamente farás a ti mesmo e aos outros animais, os móveis, as plantas e tudo mais que enumeramos há pouco. Não há dúvida, me disse. Porém, tudo isso não passa de aparência, carece de existência real. Ótimo, lhe falei. Esse é o Sócrates. Bateste no que eu queria, mas entre esses obreiros, quero crer, há de estar também incluído o pintor. Como não? Porém, de certo dirás, segundo creio, que ele não faz de verdade tudo o que faz. Então, o que Sócrates está dizendo aqui, ele está estabelecendo um raciocínio sobre... Ele pede para seus interlocutores imaginarem algo capaz de criar tudo. Isso seria apenas obra de um deus ou de alguém de um
de um grande mentiroso. Mas o que Sócrates estaria falando, na verdade, seria de um espelho. Que com um espelho você seria capaz de criar tudo, o que é um absurdo, né? Por isso que o interlocutor de Sócrates, Glaucon, o Adimanto, está dizendo para ele que ele não está criando nada de verdade. O que Sócrates disse no primeiro momento foi: imagine alguém capaz de criar tudo. Quando Sócrates diz que esse alguém capaz de criar tudo é um espelho, é alguém com um espelho, o que é respondido a ele é: bom, mas ele é capaz de criar tudo, mas na verdade ele não está criando nada. Certo? Essa criação, ela quase não tem ser, ela quase não tem realidade. Ela não é uma criação de verdade. E o que ele está dizendo? Esse espelho é uma forma de mímese, é uma forma de cópia, de gerar imagem, uma forma de imitação. Então, essa mímese do espelho, ela quase não tem realidade. E é esse o ponto fundamental de tudo que vai ser dito aqui pra frente, que é: a mímese quase não tem realidade, a mímese quase não tem ser. Bom, então o ponto é que o espelho, ele cria aparências. No espelho só tem aparências. E ele vai dizer, Sócrates, que a mesma coisa vale para o pintor, por exemplo. Que o pintor, quando ele está pintando algo, ele não está criando nada, ele está apenas criando uma aparência. Certo? A gente vai entrar numa parte mais densa, que é para falar sobre a teoria das ideias. Ele vai tratar da teoria das ideias aqui. Ele vai tratar da teoria das ideias para falar da realidade da mímese. Por quê? Porque, para Platão, você tem níveis de realidade. Há coisas que têm mais ser do que as outras, que são mais do que outras. E a gente acabou de ver um exemplo agora que confirmaria isso, que é o exemplo do espelho, certo? Enquanto você tem uma porta, a porta ela tem ser, a porta é, e você aponta o espelho para a porta e faz uma cópia, uma mímese da cópia da porta, essa mímese, essa cópia, essa imagem da porta real, essa imagem tem menos ser que a porta real, ela é menos. Então você tem níveis de realidade, são 3, de que Platão fala. O primeiro é a ideia que mais tem ser. O segundo é a cadeira. E o terceiro é a mímese, a imagem, a imitação. Mas isso eu estou adiantando, vamos retroceder um pouco e ler o trecho. Então Sócrates diz: há uma ideia única que abrange as diferentes pluralidades a que damos o mesmo nome. O que ele está falando? Do que ele está falando? Ele está falando que aquilo que a gente já tratou, na verdade, no Hippias, que você tem uma ideia e, por exemplo, a gente pode tratar a ideia da cadeira. A gente tem uma ideia de cadeira que não é uma cadeira particular, ela é a ideia de cadeira. Essa palavra do grego, ela vem do verbo ver. Então, primeiramente, a ideia, ela quer dizer visão. É uma visão que você tem de algo. Então, você olha para a porta e você tem a visão da porta. Certo? Então, essa é como se fosse o primeiro contato, assim, o relance, a visão que você tem na porta. Bom, essa visão não é a porta particular. Não é essa porta que eu estou vendo. Mas ela está lá sempre que você vê uma porta. E é por ela que você consegue identificar uma porta. No caso, a gente está balançando aqui os exemplos, mas isso não é tão relevante. Vamos voltar a tratar de cadeiras. Você tem uma ideia de cadeira e várias múltiplas cadeiras. Cada cadeira particular é uma cadeira
Mas apenas a ideia de cadeira é essencialmente cadeira. Apenas a ideia de cadeira é cadeira de verdade. E, olha só, a ideia de cadeira tem mais ser do que as coisas particulares. Isso é algo muito contraintuitivo, por assim dizer, porque você vai pensar que uma cadeira, você pega nela, ela é física, ela é material, então ela tem mais ser, ela tem mais realidade que uma mera ideia de cadeira. Mas tem, acho que, dois principais pontos que a gente pode apontar para dizer por que a ideia teria mais ser do que o particular. Por que a ideia de cadeira tem mais ser, é mais real do que uma cadeira particular. O primeiro ponto é o sentido próprio de ser na Grécia Antiga, que é ser é mais propriamente ser eternamente, ser duradouramente. A ideia de cadeira, ela sempre foi, ela sempre será, ela nunca deixará de ser uma ideia de cadeira. Então ela é eterna. Enquanto essa cadeira nem sempre foi cadeira e provavelmente não será cadeira. Daqui a alguns anos e daqui a muito tempo ela com certeza não será mais uma cadeira. Então ela não dura, ela não dura tanto quanto a ideia, certo? A ideia é eterna. O particular, não. O particular morre, nasce e morre, certo? Então o particular de cadeira não tem tanto ser quanto a ideia. Mas também a gente pode apontar que é a questão da mistura. Que uma ideia de cadeira é apenas cadeira, enquanto uma cadeira particular ela tem uma mistura. Ela é tanto cadeira quanto madeira, se for uma cadeira de madeira, ou plástico, metal. Pode ter mais, pode ter tanto plástico quanto metal. Tem espuma também. Então uma cadeira particular é uma mistura de tudo isso. Enquanto a ideia de cadeira é pura e simplesmente cadeira. Bom, então ele vai dizer que no primeiro nível de realidade você tem a ideia, no segundo nível de realidade você tem o particular, e no terceiro nível de realidade você vai ter a imitação. Então, por exemplo, se um pintor vai lá e pinta uma cadeira, essa imitação, essa mímese, ela está no terceiro nível de realidade, que está abaixo do nível do particular, que já é abaixo da própria ideia, certo? Então, é feita a distinção entre três criadores, por assim dizer. Ele vai dizer, bom, uma pessoa particular, um artesão, um artífice, alguém que faz uma cadeira, um carpinteiro, ele não é capaz de criar a ideia de cadeira. Apenas, Sócrates vai dizer que só um Deus, só a divindade, uma divindade teria o poder de criar isso, de criar uma ideia. E então ele seria o primeiro criador, que é a divindade, que seria o criador daquilo que realmente é, que é a ideia, no caso de cadeira. Você tem o segundo nível, que é o criador de uma cadeira particular, que é o artesão, o artífice, o carpinteiro. Ele faz uma cadeira particular que ela tem ser, ela tem realidade, só que menos do que a ideia. Aí você tem o terceiro criador, que esse aí não é um criador autêntico. O próprio artífice não é um criador autêntico em comparação com a divindade, mas o terceiro criador ele não é de nenhuma maneira que é o imitador. Seria um pintor, por exemplo, o pintor de uma cadeira, que ele só cria a aparência. Então ele não é um criador de verdade, assim, do mesmo modo que os outros dois. Então você tem três criadores de três coisas diferentes, de três níveis de realidades diferentes. Citemos. Sócrates diz, logo, pintor, carpinteiro, Deus. Aí temos os três mestres das três espécies de leito. Só lembrando que colocar Deus de maneira maiúscula assim é algo da tradição, não é algo particularmente grego. Platão não estaria pensando num Deus único, como prova vários outros diálogos, né? Essa é uma tradição cristã, apenas de colocar Deus de forma maiúscula. Bom, o Sócrates diz que a imitação está 3 pontos afastada da realidade. Ele diz dessa maneira apenas
é uma questão de cultura. A gente diz 2 pontos, certo? Se a gente tem 1, 2, 3, o 1 está 2 pontos afastado do 3. Mas, no caso dos gregos, eles contavam a si mesmo, né? O próprio. Então, você tem 1, 2, 3, ele está 1, 2, 3 pontos afastado. Mas isso é mero detalhe, né? O que importa é que você tem 3 níveis de realidade. A ideia que realmente é o particular, que é mais ou menos que a ideia, e a imitação, que é mera aparência. Mas como é que se dá a imitação? Bom, primeiro a gente pode falar de como é que se dá a criação de por exemplo, uma cadeira particular. Como que o artífice, como que o artesão, ele faz uma cadeira particular? Bom, ele faz tendo em vista a ideia. Ele tem a ideia de cadeira em mente e ele faz a cadeira tendo em vista isso. Certo? Ele tem em mente, ele tem em vista a unidade da cadeira e a totalidade da cadeira. Se a gente pega uma cadeira particular, a gente pode olhar ela de vários ângulos, virar ela, e ela vai parecer diferente de vários ângulos, certo? Se a gente vê ela de pé, ela vai parecer muito longa, mas se a gente deitar ela vai parecer apenas um quadrado, certo? Então, dependendo da perspectiva, a ideia ela parece diferente, a cadeira ela parece diferente. Só que é importante ressaltar que ela não é. Ela apenas parece ser diferente de si mesma, mas ela não é diferente de si mesma. Ela continua igual a si mesma, independente da perspectiva que você tenha dela. Porque ela é uma unidade, ela é um todo. E todas essas diferenças aparentes, elas são meramente aparentes. Elas são meras perspectivas, certo? Então, o carpinteiro, ele faz a cadeira tendo em vista a totalidade e a unidade da cadeira, tendo em vista a ideia. Mas agora, como é que se dá a mímese? A mímese se dá justamente de perspectiva. Ou seja, ela tem em vista apenas a aparência da cadeira. Porque o pintor, ele não está preocupado com a unidade e a totalidade de uma cadeira particular, certo? Ele não se interessa pelo fato de que eu posso pintar a cadeira desse ângulo, mas que ela não muda de si mesma, ela continua sendo uma unidade, uma totalidade, ela continua sendo igual a si mesma, independentemente dos ângulos que você veja ela. Então, o pintor, ele vai tomar um ângulo, ele vai tomar uma perspectiva que é uma mera aparência e vai pintar como se fosse a realidade, certo? Então, como que se dá a mímese? Nesse caso, de perspectiva, não tendo em vista a ideia, e é da aparência. É a partir da aparência das coisas, certo? Então, o carpinteiro, ele tem em vista o que é de verdade, que é a ideia. O pintor, o imitador, ele não tem em vista o que é de verdade. Ele tem em vista a mera aparência. Por isso Sócrates diz que a imitação está muito afastada da verdade. Depois disso, Sócrates começa a falar sobre Homero. E é importante ressaltar o papel de Homero, porque Homero é tido como o educador da Grécia. Essa é uma frase muito recorrente, você vai ver nas introduções dos poemas homéricos, você vai ver essa frase, você vai ver em estudiosos gregos, essa frase de que o Homero era visto como o educador da Grécia. E só uma observação que talvez seja relevante, é que muito provavelmente não existiu uma pessoa chamada Homero que escreveu aqueles poemas, a Ilíada e a Odisseia. Não foi uma pessoa, isso provavelmente é uma tradição oral, e talvez Homero tenha sido uma pessoa, um compilador, mas talvez não. Talvez tenham atribuído esse nome e esse tal Homero nunca tenha existido, certo? Há debates a respeito disso, né? Então,
talvez quando você tem isso em mente pareça mais estranho o que vai vir depois, quando estivermos falando de Homero, mas por hora isso basta. Mas bem, para nós pode parecer estranho dizer que um poeta possa ser um educador, principalmente o educador de toda uma nação, né? Mas por que isso? Bom, na Grécia Antiga, a música, e a gente entende música como aquilo que diz respeito às musas. Então, são artes no sentido mais contemporâneo da palavra arte, né? Então, é poesia, tem música como a gente entende hoje, né? É basicamente isso que é música. É poesia e música como nós entendemos hoje, né? Mas qual era o papel da música naquela época? Era um papel pedagógico, formador. Na música, na poesia, você tinha, em Homero, em Hesíodo, em outros autores, você tinha máximas morais, por exemplo. Então, aqueles poemas serviam como educadores nesse sentido, que eles tinham regras de vida. E na Ilíada e na Odisseia você tem os heróis, que são exemplos de virtude, ou seja, são exemplos de como uma pessoa deve ser, de como um homem, no caso, principalmente, né, naquele tempo, porque as mulheres eram delegadas exclusivamente ao trabalho doméstico, né? Então, os heróis eram exemplos, eram modelos, paradigmas de virtude, de vida, da vida excelente, da vida propriamente vida, de como que um homem deve ser para ser considerado bom, certo? E esses poemas, a música, era ensinada desde criança. E a gente deve lembrar que naquela época eles recitavam muito. Eles não liam um pouco apenas a elite, né, apenas a aristocracia que lia, né, mas todo o povo ouvia as recitações de Homero, né. Você tinha os rapisodos, que o único trabalho deles era decorar os longos e longos poemas homéricos, e ele recitava, né, mas o rapisodo ele podia recitar sozinho, mas você tinha também os corais, os grupos de corais que recitavam em grupo. No livro 2 da República é abordada a educação e uma crítica ao Homero já, mas é relevante citar a passagem do livro 2 em que o Platão diz que o começo da educação é a parte mais importante de todas, porque ela serve de fundamento para tudo que vem depois. E o que é dito naquela época, nesse período, na juventude, na infância, na infância mais jovem, é o que fica mais gravado na alma de uma pessoa, e é aquilo que ela leva para a vida. Então, e é justamente nesse período que é passado música para criança, né? Na verdade, depois também, mas na infância mais jovem é apenas música. Então a música ela tem como objetivo moldar, né, formar uma pessoa. Para estar na música aquilo que a gente quer que a criança venha a ser quando adulta. No livro 2 da República isso fica muito claro, esse ideal grego mais idealizado, né, no livro 2 da República, onde isso é levado ao extremo a ponto de Sócrates, do personagem Sócrates, junto de Glauco e de Manto, rechaçarem praticamente tudo que vem de Homero, né, o que é muito irônico, né, porque Homero é visto como um educador da Grécia, mas ali para Platão, o Homero, na verdade, seria um péssimo educador da Grécia. Ele pega o modelo grego para dizer que esse é o modelo ideal, mas ele diz que o modelo é bom, só que o conteúdo é ruim.
Né? Isso tudo no livro 2 da República. Mas isso é só para falar do papel que Homero tem. Então, ressaltando, Homero era visto como educador da Grécia. E Sócrates vai fazer uma nova crítica a Homero agora. Vamos ler o trecho. Precisamos estudar os trágicos e seu principal guia, Homero, visto dizer-nos muita gente que eles conhecem todas as artes e todas as coisas humanas em suas relações com a virtude e o vício, e também as divinas. Porque um bom poeta, para desenvolver a contento qualquer assunto, terá forçosamente de conhecê-lo a fundo, ou não será poeta coisa nenhuma. Ora, o que ele está querendo dizer? Nos poemas de Homero, principalmente, ele trata aqui dos trágicos também, mas a principal imagem de que ele está falando agora é de Homero. Então ele está dizendo, ora, nos poemas de Homero fala-se de muitas coisas grandiosas, né? Da virtude, de guerras, de como ganhar guerras, de política, certo? De como melhorar uma cidade. Mas a gente já disse que aqui, a gente já disse que a poesia, que a arte em geral, né? A gente estava falando mais da pintura, mas a poesia também. A poesia, ela é uma mera imitação, ou seja, ela não tem realidade. Ou seja, tudo aquilo que está nos poemas de Homero, eles não têm realidade. Por quê? Porque eles são uma imitação. Por exemplo, se você está falando de guerra num poema, é uma imitação da guerra real, uma guerra particular. E você tem a ideia de guerra também, que é mais guerra do que a própria guerra particular. Bom, então ele vai dizer que o que faria num pintor, um bom pintor, seria a capacidade de fazer tudo que imita. Então, você tem um pintor que ele está pintando uma cadeira. Um bom pintor seria aquele que seria capaz de criar uma cadeira, assim como o artífice é capaz. E, se ele não for, ele é um mau pintor e ele é um enganador. Entendeu? E esse é um dos grandes problemas da imitação, da poesia, de toda a arte mimética em geral, né? Que o artista, ele é, na verdade, um grande enganador. Ele está apresentando apenas aparências sem realidade, né? Então ele diz que o bom pintor é aquele que sabe fazer tudo aquilo que pinta, e o poeta é aquilo que sabe fazer tudo aquilo que escreve. Então, se ele está falando de virtude, ele deve ser virtuoso e deve ensinar. E se ele está falando de educação, ele deve ensinar pessoas a serem virtuosas. Ele deve ter esse poder. Se ele está falando de guerra e como vencê-las, ele deve ser capaz de vencer ele próprio as guerras. E se ele não for, ele é um mau pintor e, no caso do pintor, um mau poeta. Essa é uma nova valoração, uma nova forma de ver a poesia e a arte em geral. Aqui tem um valor diferente para a arte em geral, certo? É um valor não mais justamente estético, né? O que a gente entende como estético, né? É um valor de, ai, que coisa bonita, certo? Mas aqui não está sendo relevante isso. Está sendo relevante, o valor da arte está sendo relevante num outro sentido, certo? Que é um sentido mais ontológico, da realidade daquilo que se pinta e do valor do pintor, se ele pode fazer aquilo que ele imita, certo? Claro, hoje em dia a gente também tem um valor político nas obras, mas aqui é um valor mais ontológico, de ser. Então Sócrates diz: o que precisamos, por conseguinte, verificar é se esses tais, e aqui esses tais ele está se referindo às pessoas comuns, as que dizem que Homero e os poetas trágicos sabem daquilo que falam. Então, o que precisamos, por conseguinte, verificar é se esses tais não se deixaram enganar por imitadores, por não perceberem como suas obras estão distanciadas 3 graus da realidade. Assim como eu já expliquei antes por que são 3 e não 2. É uma coisa meramente cultural, né? Não é algo técnico, filosófico. Sendo que todas elas são muito mais fáceis de fazer, por isso mesmo que seus autores não conhecem a verdade.
só criam fantasmas, não um verdadeiro ser, e também se o que dizem tem alguma substância, e se os bons poetas conhecem de fato as coisas a respeito das quais o povo acha que eles falam bem. Então, é preciso tratar do valor e da legitimidade das obras de Homero. E o primeiro ponto que Sócrates vai dizer é: se o bom imitador é aquele que sabe fazer aquilo que ele imita, por que quando a gente está tratando de coisas tão grandiosas como a virtude, a educação, guerras e como governar uma cidade, por que você vai perder o seu tempo imitando ao invés de fazendo essas coisas? Por que você não vai perseguir a virtude ao invés de falar da virtude? Por que você não vai ensinar alguém a ser virtuoso ao invés de falar da educação? Por que você não vai ganhar uma guerra ao invés de falar sobre guerras? Certo? Esse é um primeiro questionamento. Então Sócrates começa a tecer outro raciocínio. Vamos ler. Sócrates pede a Homero: declara-nos que cidade ganhou por teu intermédio uma constituição melhor, como é o caso da Lacedemônia, ou seja, Esparta, com relação a Licurgo e de muitas outras cidades, grandes ou pequenas, com seus legisladores. Onde está o Burgo que se orgulha da ótima legislação que deixaste, que lucraram contigo seus moradores? A Itália e a Sicília tiveram o seu Carondas. Nós outros, Solon. E tu, que cidade te elogia, acha que ele poderia indicar-nos alguma? Acho que não, respondeu Glauco. Sobre isso, os próprios Homéridas não se manifestam. Ou seja, o que ele está querendo saber? Bom, se ele realmente poderia fazer essas coisas, se ele o fez, de certo que ele é famoso por ter feito isso. Certo? Ou seja, se ele sabe como se governa uma cidade, teve alguma cidade que seguiu o modelo dele e prosperou? Se ele sabe como educar jovens, o método de educação dele é reconhecido? Ou ele educou jovens? De fato, ele mesmo educou? Ele é conhecido por ter feito isso? Ou não? Se ele foi virtuoso e ele teve um modo de vida virtuoso, ele teve seguidores que seguiram o modo de vida dele, assim como Pitágoras, porque os Pitágoras inspirou toda uma escola, toda uma tradição, que são os pitagóricos, que eles seguiam o modo de vida de Pitágoras, né? Pitágoras não era apenas um matemático, né? A matemática para ele não era... poderia ser um fim em si mesmo, mas não era o fim. Era um modo de vida virtuoso e excelente. Certo? Bom, mas se isso não aconteceu, se não tem nenhuma cidade que seguiu seu modelo, se ele não foi um grande general, porque não foi, se ele não teve uma escola de seguidores do seu modo de vida, fica difícil de acreditar que ele sabia fazer tudo aquilo de que ele escreveu. Claro que aqui tem um problema a respeito da própria realidade da pessoa de Homero, que nem eu tinha falado antes, mas se Homero não foi uma pessoa, mesmo assim, você não tem uma tradição que segue os textos de Homero, certo? Então o argumento ele ainda vale, porque você pode entender como Homero os textos, certo? Que é a Ilíada e Odisseia. Bom, vamos continuar, vamos ler mais uma passagem. Sendo assim, firmemos desde logo este ponto. Todos os poetas, a começar por Homero, não passam de imitadores de simulacros da virtude e de tudo o mais que constitui o objeto de suas composições, sem nunca atingirem a verdade. O que também se dá com o pintor, a que já nos referimos, o qual, sem nada entender da arte de fazer sapatos, é capaz de pintar um sapateiro que lhe pareça bom, e a quantos desconheçam essa profissão e só percebam as cores e o desenho. No caso da pintura, por exemplo, a gente pode imaginar um pintor que pinta várias coisas, e seria inimaginável que ele seria capaz de fazer tudo aquilo que ele imita, né? Tudo aquilo que ele faz, né? E se você pega o exemplo de Homero, que fala de coisas tão grandiosas, né? Seria difícil, né, uma mesma pessoa ser capaz de fazer todas essas coisas, né? Ele fala que a imitação é fácil, mas o fazer aquilo que se imita
é o difícil. Então seria praticamente inimaginável alguém que imita tanto fosse capaz de realizar de fato tudo aquilo que imita, né? Então por isso que ele generaliza, né? Ele se coloca numa posição em que ele acha que é legítima essa generalização a respeito da imitação, né? Então ele diz: todos os poetas não passam de imitadores. Vamos tratar agora das 3 diferentes técnicas para cada coisa, que é a da criação, o do uso e da imitação. Bom, a técnica da criação, quem faz é o artífice, né? Por exemplo, o exemplo que ele utiliza aqui é dos freios e das rédeas, né? Para um cavaleiro colocar num cavalo e usar. Então, o artífice, ele tem essa técnica da criação, da fabricação dos freios e das rédeas, certo? Então ele cria. Mas ele não sabe o que faz a sua criação boa ou ruim. Ele não sabe o que torna ela boa ou o que torna ela ruim. Quem sabe? Quem usa, certo? Então, você tem a segunda técnica, que é o uso. Você tem um cavaleiro, alguém que monta cavalos, e ele sabe se a rédea e seus freios criados, eles são bons, né? Então, se o artífice, que tem a técnica da criação, faz uma rédea e um freio, e dá para o cavaleiro usar, e o cavaleiro com a sua técnica, com a sua habilidade, né? Técnica é habilidade, capacidade, poder de fazer algo. Então, o cavaleiro com a sua capacidade, com a sua habilidade, com a sua técnica do uso, ele que sabe usar, ele pode dizer se aquela criação do artífice, os seus freios e as rédeas são boas ou não. Então, o Sócrates vai dizer que tem a técnica da criação, e o criador, o artífice, quem faz os freios e as rédeas, ele tem um conhecimento a respeito daquilo. E, por sua vez, aquele que usa o cavaleiro, que usa os freios e as rédeas, ele tem a reta opinião a respeito do que ele está usando. Ele sabe quando é bom, quando é ruim. E aí, por outro lado, você tem o imitador, né? Um poeta ou um pintor, que ele pode imitar isso, e ele não tem nem o conhecimento, nem a reta opinião, ele vai apenas pela aparência. A gente já falou antes como que o artífice, ele queria tendo em vista a ideia, e o pintor, ele pinta tendo em vista a aparência, né? E o pintor, ele pinta a partir da aparência, ele não tem nem conhecimento, nem reta opinião opinião correta, acertada. Ele não tem nenhum dos dois. Ele tem a ignorância, na verdade, porque ele pinta a partir ele imita a partir da aparência. O cavaleiro, ele ajuda o artesão. Então tem esse diálogo, esse intercâmbio de ideias, enquanto o imitador, ele não vai até o cavaleiro ou até o artesão. Vamos ler o seguinte trecho para entender o que o imitador imita. Ao que tudo indica, o que parece belo às multidões que nada entende de coisa nenhuma, isso é o que ele imita. Ou seja, o imitador imita o que parece belo às multidões, né? Para Platão, a multidão ela é ignorante, certo? Bom, para finalizar, vou ler o seguinte trecho. Então, como parece, ficamos mais ou menos de acordo que não é digno de referência o que o imitador conhece daquilo que ele imita, e que a imitação não é coisa séria, mas simples brincadeira, e também que as pessoas que se ocupam com a poesia trágica, em versos épicos ou iâmbicos, sem exceção, são imitadores por excelência. Então ele está falando muito mal, né? Ele está negando qualquer valor de verdade à imitação, a poesia, né? E também as outras artes que imitam, certo? Ele vai dizer que a imitação não é coisa séria, que o imitador, que o poeta, que o artista, ele é um enganador, certo? Bom, é isso.
Vamos só fazer uma breve recapitulação. A gente tem os dois textos, do Hippias Maior e República, livro 10, trechos desses dois livros. No Hippias a gente viu a pergunta estética fundamental, que quer saber o que é o belo, o sentido do belo, o que é a beleza. E você tem o livro 10 da República, que trata do valor da imitação, o valor da mímese, o valor da poesia mimética, da arte mimética em geral, em que o valor é nulo, né? Porque não tem realidade. Se a gente vê as três camadas, os três níveis de realidade, você tem a ideia, que é o que é verdadeiramente. Você tem as coisas particulares, por exemplo, uma cadeira, em relação à ideia de cadeira. Ela é menos, ela é ainda, mas ela é menos. E você tem a imitação, uma pintura de uma cadeira, que aquilo é mera aparência, certo? E que o imitador ele não sabe a respeito daquilo que ele imita. E ele não deve ser levado a sério, e ele na verdade é um grande enganador das massas, certo? Espero que eu tenha ajudado, e aqui estão as referências para esta